Divisões do sistema nervoso. Nós temos sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, embaixo sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é isso que nós vamos ver ao longo desse conjunto de aulas de início, tá certo? O sistema nervoso central é constituído de encéfalo e medula espinal, tá certo? Então nós temos aí o sistema nervoso central. O encéfalo ele é constituído de encéfalo, é o que está dentro da caixa craniana. Nem tudo que está dentro da caixa craniana é cérebro, tá certo? A gente dá o nome de encéfalo, em dentro, tá certo? Dentro da caixa craniana, certo? Então, dentro nós vamos ter o cérebro, aí sim, cerebelo e tronco encefálico. Então, nem tudo está dentro da caixa craniana é cérebro. Além do cérebro, vamos encontrar o cerebelo e o tronco encefálico. Tronco encefálico ele é dividido em mesencéfalo, ponto e bulbo. Vamos ver isso também. Então, tudo isso aqui nós vamos ver. Certo? Tudo isso aqui nós vamos ver. Agora, né, nessa videoaula, nós vamos ver um pouco do encéfalo. Né? Vamos ver aí o cérebro, algumas partes do cérebro. Né? O cérebro é constituído de telencéfalo, de encéfalo, e já a gente vai ver um pouco mais dessa divisão. Sistema nervoso periférico. Aí nós temos nervos espinais, cranianos, gânglios, terminações nervosas. Os gânglios, eles podem ser gânglios sensoriais e viscerais. Sensoriais, né, o próprio nome já está dizendo, né, que capta a informação. Viscerais, que leva para as vísceras. Certo? Que leva para as vísceras. Já as terminações nervosas, elas podem ser sensoriais, que estão mais na superfície da célula, e levam essa informação para o sistema nervoso central. E do sistema nervoso central, essa resposta é devolvida para a parte motora, né, através de terminações nervosas motoras, tá certo? Então, nós temos aqui neurônios aferentes, que estão levando para o sistema nervoso central, e trazendo neurônios eferentes, uma resposta motora. Beleza, então é isso que nós vamos ver nesse conjunto de aulas. É isso que está descrito aqui. Tá? Então, o sistema nervoso central, nós vamos ter encéfalo, medula espinal, o encéfalo formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Tronco encefálico, mesencéfalo, ponto e bulbo. Beleza? Então, guarda essa informação, já nós vamos voltar para ela. Tá? Como surgiu o sistema nervoso? Né? De onde vem o sistema nervoso? Nós sabemos da embriologia que todo o organismo humano, todo o indivíduo, né, o ser humano, assim que ele começou a desenvolver, né, onde um espermatozoide, né, entrou em contato com o óvulo, formou aquela célula ovo, zigoto, e essa célula começou a se dividir, né, uma célula deu origem a duas deu origem a quatro, 8. Essas células, né, uma massa de células gerou, e enfim, e foi ser implantado lá no útero. Aí nós temos, nesse começo, onde nós temos aí algumas massas de célula, a formação dos folhetos embrionários, certo? Dos folhetos embrionários. Nós temos 3 folhetos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma. Tá certo? A aula aqui, o objetivo não é explicar isso não, tá certo? Não é explicar isso não, por isso que eu não vou dar detalhes. Tá? Ectoderma, esse folheto embrionário, vai se desenvolver em epiderme, anexos epidérmicos e sistema nervoso e as cavidades. Então, onde é que está a nossa aula? No sistema nervoso. Então, é a partir desse folheto embrionário, ectoderma, que vai ser desenvolvido o sistema nervoso, que é o objetivo dessa aula. Tá? Mesoderma vai dar origem aqui a derme, vai dar origem a ossos e músculos, sistema circulatório, sistema reprodutor. Todas essas partes
são originadas, são desenvolvidas a partir desse folheto embrionário chamado de mesoderma. Tá certo? E endoderma dá origem a quê? Ao sistema respiratório e órgãos do sistema digestório. Endoderma. Tá certo? Beleza? Então, esses três folhetos embrionários vão dar origem aí ao indivíduo, ao desenvolvimento do indivíduo. Beleza? Então nós temos ectoderma, mesoderma e endoderma. Tomando aqui como base, né, esse folheto embrionário, o ectoderma, aí nós vamos ter o surgimento, né, na embriologia, o desenvolvimento de uma estrutura chamada de placa neural. Certo? Aí nós temos aqui a placa neural, epiderme, aqui, isso na embriologia, no desenvolvimento. Aí, essa placa neural, essa estrutura chamada de placa neural, ela começa a sofrer uma invaginação, chamada de dobramento, e nessa invaginação vai formar esse sulco neural. Note que a placa neural, esse em lilás, forma um sulco neural. Tá? E nas bordas desse sulco neural, né, nós vamos ter em verde aqui o que nós vamos chamar de prega neural. Essas pregas neurais, elas se fundem, tá certo? Aqui nós temos alguns resquícios de prega neural, que nessa etapa subsequente do desenvolvimento é chamado de crista neural, tubo neural, e aqui em cima o azulzinho, a epiderme. Tá certo? Aí vamos pegar a partir desse tubo neural o que vai surgir na embriologia em etapas subsequentes. Olha aqui, nós temos tubo neural. Esse tubo neural, né, ele vai sofrer na embriologia algumas dilatações, algumas modificações, né, que nós chamamos de dilatações. Tá certo? Então, as dilatações do tubo neural são essas áreas alongadas ou expandidas do tubo neural durante, olha aqui, ó, o tubo neural, ele vai se expandir, ó, formar umas dilatações, tá certo? E essas dilatações aqui acontecem ao longo do desenvolvimento embrionário, tá certo? Que eventualmente darão origem às partes específicas do sistema nervoso central. Então, de início, nós temos a formação dessas três dilatações, tá certo? Essa dilatação, essas vesículas aqui que nós vamos já dar nomes, são chamadas de arquencéfalo. Arquencéfalo é um termo genérico, tá certo? Para uma estrutura nervosa, sistema nervoso central bem primitivo. Então nós temos arquencéfalo, vesículas encefálicas primordiais. O que constitui os arquencéfalos? Aí nós temos essas três vesículas aqui. Prosencéfalo, a mais superior, a vesícula intermediária nós temos mesencéfalo e mais inferior nós temos o rombencéfalo. Tá certo? Então, um cérebro primitivo do qual se desenvolveram prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Tá certo? A partir dessas três dilatações, dessas três vesículas aqui, que foram originadas a partir do tubo neural, nós temos em uma etapa seguinte, olha aqui, mais desenvolvimento. Então, o que era prosencéfalo agora se desenvolveu em duas porções. Uma parte mais superior, chamada de telencéfalo, e uma parte mais inferior, chamada de diencéfalo. Mais inferior e centralizada, diencéfalo. Mesencéfalo não sofre grandes modificações, continua sendo definido como mesencéfalo. Rombencéfalo agora vai sofrer uma modificação, chamada de metencéfalo e inferiormente mielencéfalo.
Então aqui nós temos, a partir do tubo neural, esse tubo neural sofreu dilatações, né? Essas dilatações de início foram 3, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Cada uma dessas, né, evoluíram, se desenvolveram um pouco mais. Prosencéfalo se dividiu em 2, mesencéfalo permaneceu igual, metencéfalo se dividiu em 2. Aí nós temos o surgimento de 5 dilatações, né, de 5 estruturas específicas. Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo. Então nós temos tubo neural se desenvolveu, né? Desenvolveu aqui em prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, isso na 4ª semana. Na semana seguinte, aí nós temos essas vesículas, o surgimento das vesículas secundárias, telencéfalo, diencéfalo, todas essas vieram do prosencéfalo, mesencéfalo veio do mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo vieram do rombencéfalo. Certo? Em seguida, essas estruturas, aí nós já vamos para as estruturas de um indivíduo, né, adulto, né? Então, estruturas encefálicas adultas. Telencéfalo, o que compreende o telencéfalo? Cérebro contendo os hemisférios cerebrais, né, córtex, substância branca, núcleos e núcleos da base. Diencéfalo, telencéfalo, nós vamos ter cérebro, corpo caloso, né, córtex cerebral, substância branca, núcleos da base, enfim. Isso é o telencéfalo. Diencéfalo, aí nós vamos ter tálamo, hipotálamo, epitálamo, tá certo? E isso constitui aí o diencéfalo. Mesencéfalo, aí nós temos mesencéfalo, permanece sendo chamado de mesencéfalo no adulto. O que era metencéfalo nós conhecemos como ponte e cerebelo. Ponte e cerebelo foram desenvolvidos a partir do metencéfalo. E mielencéfalo se desenvolveu em bulbo. Beleza? Então são essas estruturas aqui que nós vamos estudar ao longo dessas aulas. Tá? Vamos estudar o cérebro, contendo seus hemisférios, corpo caloso, núcleos da base. Vamos ver diencéfalo, contendo tálamo, hipotálamo, epitálamo e seus ventrículos, né? Mesencéfalo, vamos estudar, ponte, cerebelo e bulbo. Notem que mesencéfalo, ponte e bulbo, essas constituem uma estrutura chamada de tronco encefálico. Beleza? Show de bola. Então, mais do mesmo. Telencéfalo. Telencéfalo é formado pelo cérebro, telencéfalo, aí você já vai começando aí a fazer essa associação, né? Os primeiros conceitos aí da neuroanatomia, né? Telencéfalo formado pelo cérebro, né? Que representado pelo hemisfério cerebral, corpo caloso constitui também telencéfalo. Diencéfalo, aí nós temos tálamo, hipotálamo, epitálamo aqui atrás. Então, tálamo, epitálamo, hipotálamo constitui o diencéfalo. Mesencéfalo permanece como mesencéfalo, aí ponte e bulbo e aqui atrás o cerebelo. Bulbo e cerebelo, eles foram originados do metencéfalo. Cadê? Perdão, ponte e cerebelo foram originados a partir do metencéfalo. O bulbo, miencéfalo. Então tá equivocado isso aqui. Certo? Então essa figura aqui é a mais confiável, tá certo? Mas bora lá. Divisões do encéfalo. Encéfalo, nós vimos que é tudo que está dentro da caixa craniana, né? Encéfalo
Tudo que está dentro da caixa craniana é cérebro? Não, não. Dentro da caixa craniana nós vamos ter cérebro, cerebelo, tronco encefálico, essas três coisas. Lembrando que o cérebro, ele é constituído de quê? Cérebro. Nós vamos ter o cérebro formado pelo telencéfalo e diencéfalo. Certo? Cérebro é o telencéfalo e diencéfalo. Telencéfalo, o que é telencéfalo? Aí nós vamos ter os hemisférios cerebrais, corpo caloso. Aí ainda tem os núcleos da base, certo? Isso é telencéfalo. Diencéfalo. Diencéfalo é tudo que tem tálamo. Tálamo, epitálamo, hipotálamo, tá certo? Hipotálamo. Isso é diencéfalo. Além disso, nós temos mesencéfalo, essa região aqui, ó, mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo. Certo? Então, tudo isso aqui constitui o encéfalo. Cerebelo, cerebelo. Tronco encefálico. Aí nós temos o mesencéfalo, ponte e bulbo. Show? Show? Esse vermelho é o que? É o cérebro, né? Vermelho, o cérebro, que constitui hemisférios cerebrais, telencéfalo, corpo caloso, telencéfalo. Verde é o que? Diencéfalo. Diencéfalo. Tá certo? Diencéfalo faz parte de quê? Do cérebro. Tá? Cerebelo, cerebelo e tronco encefalo. Tronco encefalo formado por essas três coisas. Em cima, mesencéfalo, depois bulbo, né, o bulbo aqui embaixo e a ponte aqui em cima. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Mesencéfalo, ponte e bulbo. É isso mesmo. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Show de bola. Além disso, já a gente vai partir para cada uma dessas partes. Mas sabendo que o sistema nervoso ele é constituído de neurônios, e neurônios ele vai ter o corpo celular, que obviamente, né, o corpo celular ocupa um maior volume. O axônio é uma fibra, né, fininha de membrana, né, de tecido contendo, tecido não, uma parte celular contendo membranas e canais bem fininho, contendo a mielina, enfim. No sistema nervoso central, nós vamos ter essas duas substâncias, substância branca e substância cinzenta. A substância cinzenta é uma estrutura mais densa de tecido, tá certo? Formada pelos corpos do neurônio, tá certo? E a substância branca formada pelos prolongamentos, pelos feixes de axônios. Então, o corpo celular, um conjunto de corpos celulares, nós vamos ter substância cinzenta. Olha aqui o córtex cerebral. Córtex cerebral, nós vamos ter substância cinzenta. Substância cinzenta, corpos de neurônios, né? Aqueles corpos de neurônios contendo aqueles dendritos, não sei se vocês se lembram do início da aula. Já na parte mais interna aqui desse hemisfério cerebral, nós vamos ter a substância branca contendo axônios, contendo feixes de axônio, substância branca. Beleza? Isso no encéfalo. Na medula espinal, é invertido a posição disso. Invertido, tá certo? Então, externamente, nós tínhamos, aqui no encéfalo, externamente, nós tínhamos corpos de neurônio. Quando chega na medula espinal, vai estar mais interno. Então, nessa estrutura centralizada aqui, né, o H medular chamado, esse H medular é formado por corpos de neurônio, né, substância cinzenta. E a parte mais externa, nós vamos ter os feixes de axônio, né, substância branca. Então, o sistema nervoso central, nós vamos conter essas partes, né, substância cinzenta, substância branca,
Fazendo parte do sistema nervoso central, nós temos as estruturas protetoras do sistema nervoso central, que no caso nós temos estruturas esqueléticas, no caso o encéfalo, perdão, a caixa craniana que vai proteger o encéfalo e as vértebras que vão proteger aí a medula espinal. Então essas estruturas ósseas protegendo e bem protegido, né, essas estruturas nervosas, né, que fazem parte do sistema nervoso central. Então, quanto mais importante a estrutura, mais protegida ela é, né? Então, temos o exemplo aí do encéfalo, bem protegido pela caixa craniana. Medula espinal, bem protegido aí pelas vértebras, tá certo? Então, temos aí as estruturas esqueléticas, caixa craniana protege o encéfalo, coluna vertebral protege a medula espinal. Show? Além disso, além dessa estrutura protetora, né, óssea, nós temos estruturas membranares, né, membranosas. Protegidas por estruturas esqueléticas e membranosas. Esquelética já falamos, membrana. Nós temos as meninges. Meninges são 3 meninges, né? Meninges situadas sob a proteção esquelética. Então, nós temos o esqueleto mais externo e internamente, abaixo do esqueleto, né? Por exemplo, abaixo da caixa craniana, nós vamos ter as meninges. São 3. De externo para interno, né? De externo para interno, nós vamos ter dura mater. Mater é de mãe, né? Mater vem de mãe, que protege. Dura mater mais externa, né? A mais rígida, a mais densa, dura mater. Depois da dura mater, nós vamos ter uma membrana intermediária, né, chamada de aracnoide. Aracnoide vem de aranha, né, é uma rede. Então nós temos aí a aracnoide e a mais interna chamada de pia mater. Pia mater, certo? Então dura mater, aracnoide, pia mater. E entre as meninges aracnoide e pia mater, então a mais externa e entre a aracnoide e a pia mater, perdão, entre a intermediária e a mais interna, nós vamos ter o líquido, um espaço preenchido pelo líquido cefalorraquidiano, certo? Então, novamente, a dura mater é a camada mais externa das meninges, tá certo? É uma membrana resistente, ela é espessa, fica em contato direto com o crânio. No caso da medula espinal, fica em contato direto com a coluna vertebral, tá certo? E ela vai proteger o sistema nervoso central de lesões externas e atua como uma barreira protetora, né? Com até uma proteção, uma imunidade inata, né? Infecções, né? Para chegar no tecido nervoso tem que transpassar essa barreira física aí. Já a camada intermediária, a aracnoide, está logo abaixo da dura mater e ela vai encontrar-se com papel também de proteção, tá, desempenhando esse papel de proteção. Vai fornecer também um espaço preenchido pelo líquido cefalorraquidiano, chamado espaço subaracnoide. O sub está logo abaixo da aracnoide, e logo abaixo da aracnoide nós vamos encontrar aí a membrana chamada de pia mater, certo? Que a pia mater é a mais interna, a que está intimamente em contato com o sistema nervoso central, no caso, intimamente em contato com o encéfalo, intimamente em contato com a medula espinal, tá certo? E em conjunto essas meninges, obviamente, vai dar aí uma proteção bastante importante para o sistema nervoso central, tá certo? Isso contra lesões físicas, contra propagação de infecções, com a barreira química para substâncias químicas ambientais, enfim, e é isso. Então nós temos, olha aqui, a dura mater. No meio da dura mater a gente está vendo passando esse vaso aqui, ó. Esse vaso chamado de, isso é uma veia, tá certo? Chamado de seio sagital superior. Isso é uma veia, seio sagital superior.
Aí aqui nós temos o encéfalo, né? No caso o hemisfério cerebral, corpo caloso, cerebelo aqui, e nós vamos encontrar ventrículos, alguns espaços preenchidos por líquido cefalorraquidiano, preenchidos por líquido cefalorraquidiano, tá bom? Aí eu quero que você veja aqui, ó, dura mater, espaço aracnoide, tá certo? Aqui, esse azulzinho, essa dura mater, ela tá meio esquisita, tá apontando para essas duas, tá certo? Dura mater, mas esse espaço mais interno, essa face mais interna aqui, é a aracnoide, né? Dura mater, aracnoide, e depois da aracnoide, em íntimo contato aqui, nós temos a pia mater. Entre a pia mater e a aracnoide, nós temos o espaço subaracnoide. Preenchido pelo líquido cefalorraquidiano. De onde vem esse líquido cefalorraquidiano? Olha aqui essa figura, isso aqui é uma postagem que está no meu Instagram. Olha de onde vem. Lembrem que essa estrutura mais interna aqui, ó, nós temos o diencéfalo, mais superficial, telencéfalo, né? Então nós temos aqui em o líquido cefalorraquidiano é produzido e secretado pelo plexo coroide de cada ventrículo lateral. Ventrículo lateral, pessoal, nós vamos ter, ventrículo lateral é um espaço, tá certo? É um espaço realmente oco, seria oco se não fosse preenchido por líquido, tá certo? Então, esse espaço aqui é chamado de ventrículo lateral. Nota que na parede desse ventrículo lateral, nós vamos ter células produtoras do líquido cefalorraquidiano. Então, quem é que produz o líquido cefalorraquidiano? Plexo coroide. Então, nós temos plexo coroide aqui no ventrículo lateral, nessa região, ventrículo lateral. Já já a gente vê onde é que está situado bem direitinho. Tá certo? Desse ventrículo lateral, nós vamos ter ele descendo aqui, ó, essa abertura aqui é chamada de forame interventricular, porque acima desse forame eu vou ter o ventrículo lateral. Abaixo desse ventrículo eu vou ter o terceiro ventrículo. E entre eles o forame interventricular. Então, eu vou ter líquido cefalorraquidiano sendo produzido aqui pelo plexo coroide do ventrículo lateral. Esse líquido desce para o terceiro ventrículo. No terceiro ventrículo, nós vamos ter plexo coroide também produzindo líquido cefalorraquidiano. E todo esse líquido sai do terceiro ventrículo, né? E desce por esse canalzinho aqui, ó. Esse canalzinho aqui é chamado de aqueduto cerebral. Que é um espaço, é um ducto. Então, esse líquido cefalorraquidiano, ele flui para dentro do aqueduto cerebral e chega até o quarto ventrículo. Tá certo? Então, o líquido cefalorraquidiano desce do aqueduto cerebral para o quarto ventrículo. Plexo coroide do quarto ventrículo adiciona mais líquido cefalorraquidiano, quarto ventrículo, tem plexo coroide lá também, plexo coroide vai e produz mais líquido cefalorraquidiano. Entendeu? Depois, o líquido cefalorraquidiano flui para fora das duas aberturas laterais e uma mediana. Então começa a sair, né, abertura lateral aqui, né, abertura medial aqui. Então o líquido cefalorraquidiano começa a sair desse espaço, tá certo? Né, sair do quarto ventrículo. Olha aqui o fluxo desse líquido cefalorraquidiano. Vem aqui fazendo relação com o cerebelo, flui aqui para a parte mais superficial, para aquele espaço subaracnoide e preenche o espaço subaracnoide, tá certo? Com líquido
céfalo-raquidiano. Beleza? Então, todo o encéfalo ele vai ser banhado, né, por esse líquido céfalo-raquidiano. Tá certo? Além disso, o líquido céfalo-raquidiano vai fluir para a medula espinal. Beleza? Então, tudo isso está resumido nessa figura, né? Todas essas vias do líquido céfalo-raquidiano. Além disso, temos aqui uma outra correlação anatomoclínica envolvendo a dura mater, né, que são os hematomas que acontecem intracranianos, tá certo? Hematomas cranianos são acúmulos de sangue, são definidos como isso, né? Acúmulos de sangue que ocorrem dentro do crânio como resultado de lesões na cabeça. Tá certo? Então, alguma lesão, algum trauma, né, enfim, pode ocasionar um hematoma desse. Nós vamos exemplificar, temos nessa figura aqui 2 tipos de hematoma, né? Não existe somente esses, tá certo? Mas aqui está descrito o hematoma epidural e o hematoma subdural, certo? O epidural é o tipo de hematoma que acontece entre o crânio e a dura mater. Olha aqui, ó. Aqui nós temos a dura mater. Isso daqui é dura mater. Dura mater, dura mater, dura mater, dura mater, dura mater, dura mater. Certo? Eita. Então nós temos entre o crânio e a dura mater, né, aqui representando uma lesão, né, um trauma, começou a preencher de sangue esse espaço acima da dura mater. Geralmente acontece pela ruptura da artéria meningea média. Então é sangue arterial que forma aqui esse hematoma epidural. A forma do hematoma é uma forma biconvexa, né? Biconvexa e lenticular, no caso aqui representado por esse limão, né? Desse lado aqui, ó. Tá aqui um hematoma epidural. Apresenta um período de lucidez, porém, e uma perda temporária da consciência. Epidural. Já o subdural, como o próprio nome já está dizendo, já está abaixo da dura mater, subdural, por baixo, tá certo? A forma desse hematoma é diferente, né? Uma forma de banana aqui, olha, uma forma semilunar, tá? Pode ser, geralmente acontece através da ruptura de veias, da veia emissária e veia cerebral, né? Veia emissária aqui na superfície, veia cerebral. A ruptura dessas veias vai, né, formando-se esse hematoma subdural, abaixo aí da dura mater. Tá bom? Então, os sintomas da epidural podem ser imediatos, mas também pode haver um período de lucidez antes que os sintomas graves aconteçam, tá certo? Então, cirurgia frequentemente é necessário para remover esse hematoma. O subdural, né, nesse caso, dando mais um pouquinho de detalhes, acontece entre a dura mater e o cérebro, já vimos isso, na superfície do cérebro. Os hematomas subdurais podem ser agudos, desenvolvidos rapidamente após a lesão na cabeça. Aí nós temos aqui, ó, mais comum em idosos e alcoólatras, esses hematomas aqui, hematomas subdurais. Não há período de lucidez, dor de cabeça, bradipsiquia, sonolência e hemiparesia são alguns sintomas clínicos desse tipo de hematoma. Então, pessoal, essa foi a parte introdutória da neuroanatomia, parte introdutória. E agora vamos partir para as especificidades. Então, vamos para a neuroanatomia propriamente dita. Beleza?